Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite para todo mundo. Espero que todo mundo esteja bem, esteja em paz. Tá todo mundo bem, né? Espero que sim. Deixa eu abrir um negócio aqui para mostrar para vocês. Lígia, boa noite. Luziana, boa noite. Deixa eu abrir um negócio aqui para eu mostrar para vocês, para a gente poder conversar um pouquinho e em seguida já começar a aula. Edileide, boa noite. Vamos lá, vem cá. Cícera, boa noite. Gelda, boa noite. Meus amores, vamos lá. A gente tem um cenário. Deixa eu mostrar, né? Não, deixa eu falar logo, daí eu mostro. A gente tem um cenário muito bacana, eu diria, falando de concursos públicos aqui no Ceará, nesse ano de 2025, né? E a gente já precisa ter uma noção de que esses concursos eles podem aparecer em sequência, mas eles também podem não aparecer em sequência, tá? Então, esses concursos eles podem aparecer em sequência, como podem também não aparecer em sequência, certo? Para quem não sabe, a gente tem não muito distante, vamos dizer assim, deixa eu mostrar aqui. Eusébio, para quem quer vir morar aqui na região metropolitana de Fortaleza, Eusébio é a melhor pedida, tá? Eu tenho Tauá, eu tenho Beberibe, que a Michele também já prometeu para esse ano, e eu tenho Aquiraz, beleza? Jobson, se fosse para escolher, eu ia morar em Beberibe, porque Morro Branco, Uruaú, Parajuru. Gente, só tem praia linda, né? Então, assim, eu dava 2 aulas, ia para a praia, voltava, dava mais 2 aulas e depois eu ia embora ser feliz. Essa ia ser minha vida. Salitre, tarrafas, enfim, gente, a gente tem muita coisa a caminho mesmo, e que a gente precisa ficar atento, né? Precisa ficar muito, muito, muito atento, porque esses concursos, quando vierem, vão ter uma concorrência muito alta. O que eu acho que vai ter concorrência muito alta, tá? Sendo muito sincero. Eusébio, Aquiraz, Maranguape, Beberibe. Fala, Jobs, boa noite, meu irmão. Pronto, eu vou solicitar aqui a Sara e eu te passo, viu? Sem falta, deixa comigo. Vamos lá. O professor poderia mostrar o resto do slide? Tem uma parte final de Mauriti. Peraí, posso? Deixa eu voltar aqui. Ah, gente, peraí. Só um minutinho. Vamos lá. Primeiro, tá? A gente vai ter curso específico para Mauriti, tá? E, gente, uma coisa importante da gente frisar é que a maneira como os professores têm trabalhado aqui, ela tem sido uma maneira muito assertiva, sabe? Eu ouso dizer que o IB, nós temos sorte de trabalhar no IB e o IB tem sorte de ter uma equipe como a nossa, porque os professores daqui estão acertando tudo, né? No sentido de conteúdo. A gente tem sido muito assertivo e isso tem se refletido em resultado. A galera realmente tem passado, a galera tem conseguido boas colocações, porque não é só também passar na prova, né? É também passar numa colocação bacana para você não ficar ali em cadastro reserva, mas mesmo que você fique em cadastro reserva, é aquela coisa, né? Você foi aprovado num concurso público, você conseguiu
Você conseguiu superar uma série de pessoas. Você, assim, passar num concurso é o sonho de muita gente. E eu acho que estudar aqui com a gente é algo que pode fazer muita diferença para vocês, tá? A gente tem aula ao vivo sempre, as aulas ficam gravadas, vocês podem tirar dúvida, tem caderno de questão, que é o que eu vou usar aqui na aula com vocês hoje. Grupo de alunos específico, não é aberto para todo mundo, é só para quem está matriculado, e o material em PDF atualizado, que é o caderno, né? Tem simulado, tem revisão final e vocês podem acessar por 1 ano, beleza? As apostilas de português didático, a gente também disponibiliza. E para fazer a matrícula de vocês, é só falar com o pessoal da coordenação e da direção no WhatsApp, beleza? 889-9993-3366. E é importante deixar claro para vocês, pessoal, eu não sei como é que vocês veem as coisas, tá? Eu não sei nem se vocês pensam da maneira que eu vou dizer aqui agora. Mas a gente vai levar pelo menos 10 anos. Eu não estou exagerando. A gente vai levar pelo menos 10 anos para viver de novo o que a gente está vivendo aqui no Ceará hoje. Quem não acredita em mim, tudo bem. Mas quem é mais velho sabe disso. Tem municípios desses que há 10 anos, 12 anos, 14 anos não fazem concurso. Tá? Eu estou dizendo isso porque gente, a gente pode pegar Tauá. O último concurso de Tauá tem 9 anos. 9 anos. Beleza? Então, assim, Beberibe, se não me falha a memória, foi 2016 ou foi 2015. E isso eu posso estar enganado, tá? Tem este detalhe, beleza? Então, assim, agora é a hora de estudar, agora é a hora de se preparar e garantir. Porque se não garantir o cargo público agora, é só daqui 10 anos. Ó, olha o que a Gracinha está dizendo. 2013, gente. 2013, a gente está em 2025. Beleza? 2013. 2013 para 2025 são 12 anos. Ó, Brejo teve 2019. Não, mas o de Brejo 2019 eu nem conto, ô Cris. Eu nem conto, sinceramente. Porque foi o quê? Meia dúzia de vaga. Não dá. Se a gente for comparar o de Brejo de 2019 com o de Brejo de hoje, foi meia dúzia de vaga. Eu não sei nem se eu conto, não. Foi só mesmo aquele concurso, não, a gente fez. E fogos. Foi isso, né? Então, assim, gente, invistam em vocês agora, tá? Invistam em vocês agora. Ah, mas o IB é caro. Não é. Beleza? Não é. Invistam em vocês agora. Agora é a hora. Depois é tarde. Beleza? Tudo bem. Bora cuidar na vida? Meus amores, eu havia parado aqui, a última questão que eu tinha resolvido desse material foi a questão de número 36, se eu não estiver enganado e não estiver ficando louco, tá? Me corrijam, a Cris já falou aí, foi a 36 mesmo, tá? Então não estou ficando louco. Vamos lá. Essa questão 37 ela é uma questão que trata sobre pontuação, beleza? Essa questão 37 é uma questão que trata sobre pontuação, e aí uma coisa importante da gente lembrar, tá? Quando a URCA ela cobra pontuação, ela gosta demais de cobrar uso da vírgula. Beleza? Eu acho que o uso da vírgula é o conteúdo de pontuação mais cobrado. Aí tem que ter um cuidado. Por quê? O que a URCA faz muitas vezes? Ela pega ali
o que está ligado à vírgula, o que diz respeito à vírgula, e ela cobra. Ou seja, quando eu falo que a URCA ela cobra vírgula, ela pode cobrar travessão, ela pode cobrar o parêntese. Jobson, por que ela pode cobrar o travessão e pode cobrar o parêntese? Porque tanto o travessão quanto o parêntese, tanto um quanto o outro vão poder exercer a mesma função que uma vírgula poderia exercer. Beleza? Gente, eu queria perguntar para vocês o seguinte, e aí falem comigo, tá? O que é que não pode ser separado por vírgula? O que é que não pode ser separado por vírgula? Quem lembra disso? Isso, boa, boa. Vamos lá. Eu não posso separar o sujeito e o predicado, tá? Isso já é uma coisa que você precisa ter em mente. Professor, como assim, ó? Jobson deu aula. Qual é o sujeito aqui, pessoal, por favor? Qual que é o sujeito aqui, por gentileza? Jobson, maravilha. Então, se Jobson é o sujeito, eu entendo que deu aula é o meu predicado. Tá aqui meu predicado, tá aqui o meu sujeito. Eu não posso colocar uma vírgula bem aqui. Se eu puser essa vírgula aqui, vai ficar errada. Professor, vai ficar errada ou vai mudar o sentido do enunciado? Eu gosto de dizer que aqui eu crio uma transformação. Vira vocativo, Cris. Jobson, nesse caso aqui, se eu tiver, escute, perceba e assista na gravação se você não entender. Se eu puser uma vírgula aqui, Jobson deixa de ser sujeito e vira vocativo. Professor, o que é vocativo? É aquele nome que eu uso para chamar o meu interlocutor. Você vai chamar o garçom, ei, amigo, mestre, meu irmão, meu patrão, autoridade, minha joia. Você tem vários nomes que você usa para chamar o garçom. Beleza? Então a gente dá esse nome de vocativo quando eu uso uma palavra para chamar alguém, tá? Deu para entender, pessoal? Tudo bem? Tranquilo? Ó, outra situação que eu não posso separar o verbo e o complemento verbal. Não posso, não devo e não vou, certo? Então, do mesmo jeito que eu não posso separar o sujeito do predicado aqui porque eu mudo o sentido, se eu pegar esse mesmo exemplo, ó, Jobson deu, e aí bem aqui eu coloco uma vírgula, aula. Eu não posso fazer isso porque parece que eu estou falando com aula. É a sensação que me dá. Que eu estou falando com aula, que aula é alguém com o qual eu falo. Beleza? Por quê, professor? Porque eu separei o verbo, quem dá, dá alguma coisa. Então, aula é o meu complemento verbal. A gente estudou na aula passada, né? Os tipos de complemento verbal, e eu posso dizer aqui que aula é o meu objeto direto. Tudo bem? Assim como, meus amores, eu não posso, eu não devo e eu não vou separar. Onde é que eu vou colocar, gente? Aqui embaixo. Assim como eu não vou separar o nome e o adjunto adnominal. Então, eu também não faço essa separação. Beleza? Eu não posso separar o nome e o adjunto adnominal. Professor, eu não sei o que isso quer dizer. Imagine assim, ó. Eu vi o cachorro. Ó,
Esse o aqui, ele não é obrigatório. Ele se liga a cachorro, especificando, determinando esse cachorro. Tudo bem? Ou seja, eu preciso ter cuidado de não colocar uma vírgula aqui. Se eu colocar, essa vírgula também está errada. Beleza? Tudo bem? O que precisa receber vírgula, professor? Obrigatoriamente. Aposto precisa receber vírgula. Vocativo precisa receber vírgula. Adjunto adverbial deslocado precisa receber vírgula. Tudo bem? Pessoal, tem mais coisa que precisa receber vírgula? Tem. Orações coordenadas entre si. Se elas forem sem conjunção, elas vão se chamar de assindéticas. Essas orações coordenadas assindéticas recebem vírgula. Orações subordinadas adverbiais deslocadas também vão receber vírgula, meus amores. Tudo bem? Então, todas essas possibilidades são obrigatórias. Não existe exceção, tá? Até porque é uma coisa que eu quero que você que está assistindo minha aula pela primeira vez tenha em mente. Não existe exceção na gramática. Gramática é conjunto de regras, tá? Gramática é um conjunto de regras, não é um conjunto de exceções. Beleza? Tudo bem? Entendido? Alguém não entendeu? Tá claro, não tá claro? Como é que tá, meu povo? Deu para entender ou não deu, por gentileza? O que vocês me dizem? Podem falar, por gentileza, não tenham vergonha, tá? É bem natural eu puxar assunto com a galera quando eu tô dando aula. Então, se houver alguma dúvida, por favor, me sinalizem. E o Vanisa Tavares, meu amor, a senhora está compartilhando sua tela sem querer, meu bem. Pronto, voltando. Gente, agora que eu expliquei, eu quero gabarito. Vamos lá? Tá aqui os itens. Vejam só. Mas, veja bem, eu sei também fazer poesia em forma literária, mas não vou dar exemplo do que, Lucimar? Diga aí, meu amor. Das orações coordenadas assintéticas que usam a vírgula. Pronto, vamos aqui. Deixa eu ver se tem. Pronto, tá aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu ver se tem aqui. Não, mas eu vou dar um exemplo aqui, ó, da assindética, tá? João comeu pão, vírgula, Maria comeu xilito. Ó, tá aqui, ó. Não tem conjunção entre essas orações, Lucimar. Não tem conjunção aqui, meu amor. Por isso que eu vou usar essa vírgula. Tudo bem? Beleza? Vamos lá, gente. Item A. Mas, veja bem, eu sei também fazer poesia em forma literária, mas não vou desvirtuar a minha lira somente cantando isso. Então, ele está me pedindo a que tem desvio de pontuação. Tem algum desvio de pontuação aqui, gente, no item A, ou não? O que vocês me dizem, por favor? Bora lá, que eu quero ouvir vocês. O que vocês me dizem? Vamos olhar para o B. Eu nunca deixei de olhar para o caboclo e nem de falar da poesia dele, a poesia sertaneja, que tem cheiro de poeira do sertão. Ó, sertaneja aqui, tá, a poesia sertaneja está funcionando como aposto explicativo. Ok. Se está funcionando como aposto, eu sei que o aposto ele precisa ser isolado por vírgulas. Portanto, eu não posso, não devo e não vou
marcar como gabarito item B de bucho. Por quê? Não há aqui nenhum erro. E a gente está buscando uma alternativa que tenha erro. Beleza? Item C. Esta poesia, vírgula, cheirando a mato verde, é a poesia natural. Professor, essa oração aqui, ela precisa ser isolada entre vírgulas? Precisa. Essa daqui é uma oração subordinada adjetiva. Tudo bem? Então, se essa daqui é uma oração subordinada adjetiva e ela está entre sinais de pontuação, eu vou dizer que ela é adjetiva explicativa. Portanto, obrigatoriamente, ela vem entre vírgulas. Se ela vem entre vírgulas, não há aqui nenhum erro. Opa, professor, peraí, mas a reticência não é uma vírgula, mas aqui tem uma pegadinha da banca. A reticência, ela foi utilizada como elemento de pontuação gráfica. Então, aqui, quando a banca utiliza a reticência como elemento gráfico, tá certo. Ou seja, eu não posso marcar item C por este motivo. Não há aqui nenhum erro, tá? Item D. Se fui alfabetizado um pouquinho e também conheço poesia, opa, eu não posso separar isso aqui, né? Eu posso? Ou não posso? Parece que eu não podia usar essa vírgula aqui, não, meu povo. Ou poderia? O que vocês dizem? Quero ouvir vocês. Eu já sei o gabarito, eu já li. Eu já li aqui a questão, eu já sei o gabarito, eu quero ouvir vocês. Pode, não pode, não pode, pode, como é que é? São vocês que vão me falar, bora. Bora que bora. E aí? Eu acredito que este isolamento aqui, ele é válido, tá? Se eu fui alfabetizado um pouquinho e também conheço poesia, Jobson, por que que eu poderia utilizar aqui este isolamento? Porque esse termo, ele também funciona como um termo de valor apositivo, meus amores. Então aqui também posso, tá? Termo de valor apositivo. Também posso. Isso, exatamente. Exatamente, Cris. Eu também posso isolá-lo, portanto, item D de jeans está errado. Item E. Quando eu digo que está errado aqui, gente, é em relação ao gabarito, tá? Porque não há nenhum erro de pontuação, beleza? Item E. Eu não quero perder a beleza da minha poesia sertaneja, da poesia pura, pura como as flores. Aqui, de novo, ó, termo de valor explicativo, eu não posso deixar de isolá-lo, né? Ou seja, mas, vírgula, veja bem, vírgula, eu também sei fazer poesia de forma literária. Ou seja, tá aqui o meu erro. Tá aqui o meu erro no item A. Beleza? Então, questão de número 37, gabarito, letra A de aprovação. Por gentileza, meus amores, alguém não entendeu o que eu fiz ou o que eu expliquei? Tem algo que não ficou claro para você que está assistindo a aula? Ou tudo bem, tudo legal, tudo sensacional, professor, entendi, deu certo. Estou com... Qual é a dúvida em relação a, por favor, concurseira? Diga aí para mim, meu bem. Qual que é a dúvida? Não entender. Ó, aqui, o que que eu tenho? Eu tenho que entender que essa palavrinha aqui, essa conjunção, ela tá ligada, meu bem, a essa oração aqui, ó. Então, essa oração aqui, ela é outra oração. Então, eu tenho aqui
uma conjunção que se liga a esta oração. Portanto, se essa conjunção ela se liga a essa oração aqui, essa oração em que eu tenho este veja bem deveria ser isolada entre vírgulas, tá? Professor, explica essa questão da vírgula antes ou depois do mas. Aqui, Sônia, não é nem que a vírgula está depois do mas, não, meu amor. Ela está isolando a oração, tá? Ela está fazendo um isolamento da oração. Oi. Eu não estou falando nessa questão específica, eu estou falando de forma geral. Quando aparece no texto, por exemplo, em outras situações, no geral. Tá, vamos lá. Então, no geral, vamos aqui. Eu vou usar a vírgula antes do mas. Antes. Quando esse mas, sempre que eu tenho mas com valor adversativo, eu uso a vírgula antes dele, tá? Então, se eu tenho valor adversativo, eu preciso usar a vírgula antes dele. Por quê? Porque esse mas, ele vai expressar o que a gente chama de oposição de ideias. Beleza? Esse mas, ele vai expressar oposição de ideias. Ele também pode aparecer. Quem foi que perguntou? Me perdoa. Foi a Sônia, tá? Vamos lá. O que vai acontecer aqui? Eu também vou poder usar, Sônia, só que aí vamos ter cuidado, tá? Eu posso colocar a vírgula antes do mas se ele for aditivo. Aí, se for aditivo, a vírgula é facultativa. Ou seja, eu posso colocar, como eu posso não colocar. Beleza? Agora, vamos lá, professor, tem uma outra situação que é obrigatória quando eu falo dessa vírgula? Vamos prestar atenção aqui, tá? Obrigatória. Aí presta atenção, tá? Depois. Gente, deixa eu só ver porque minha gata tá miando, porque minha gata não mia. Peraí. Tá miando aqui. Voltei. Sim, vamos lá. Ó, eu vou ter uma vírgula obrigatória depois do mas quando houver oração intercalada. Professor, eu não sei o que é oração intercalada. É exatamente o que tem aqui no item A. Eu tenho duas orações. Oração número 1, que eu marquei de azul. Oração número 2, que eu estou marcando de rosa. Então, a esta oração que está de rosa, eu dou o nome de oração intercalada. Tudo bem? Ok? Sônia, tirei sua dúvida, meu bem? Show? Beleza. Ok. Pronto, dúvida tirada, vamos prosseguir. Terezinha, assista a gravação, meu amor, depois, tá certo? Porque senão eu atraso a turma inteira. Me perdoa, viu? Oi, Luziana, perdão, desculpa. Fala, meu bem. Luziana, pode falar, meu amor. Diga aí. Ah, ok. Vamos cuidar, né?
Questão de número 38. Assinale a alternativa que contém desvio no emprego da crase. Professor, o que é crase, professor? Eu não sei. Tem 80 mil anos que eu não estudo português. Eu não faço a menor ideia do que é crase. Crase é quando você junta. Antes mesmo que alguém me pergunte, deixa eu antecipar essa dúvida. Porque a crase é quando você faz uma junção. Junção de quê? A crase é quando você une, tá? Preposição a mais opa, esse a ficou horroroso. Mais artigo a. Beleza? Então, Jobson, eu não estou entendendo. O que isso quer dizer? Imagina você, Alemanha. Alemanha é uma palavra que pode receber o artigo antes dela. Eu posso dizer a Alemanha? Posso ou não? O que vocês me dizem? Posso ou não posso? Sim. Beleza, Cris. Boa, obrigado por me responder. Então eu posso dizer assim, ó. Vou a Alemanha. Eu posso fazer isso, gente? Eu posso fazer isso aqui? Eu posso usar esses dois as aqui? Não, né? Professor, eu não estou entendendo. Onde você quer chegar, meu lindo? Eu quero chegar no seguinte ponto. Veja você. O primeiro A, olhe para cá, viu? O primeiro A, ele é uma preposição. Porque ele está ligado ao verbo. Quem vai, vai a algum lugar. O segundo A, ele está ligado à Alemanha. Então, se o segundo A está ligado à Alemanha, e a Alemanha é um substantivo, esse segundo A é um artigo. Deu para entender? Tudo bem, gente? Ou seja, no lugar de fazer isso, veja você, eu tenho preposição a, artigo a, e eu tenho substantivo. Alemanha é um substantivo masculino ou é feminino? Feminino. Feminino, maravilha. Então, eu sempre vou ter na regra mais básica de crase preposição a mais artigo a mais substantivo feminino. Jobson, cadê o substantivo feminino? Alemanha. Beleza? Substantivo feminino. Professor, eu posso usar crase antes de palavra masculina? Não. Beleza? Então vamos lá. Eu não uso crase. Vou colocar os dois pontos aqui. Quem é que consegue me dizer situações em que eu não uso crase? Hein? Bora, quem é que me diz aqui situações em que eu não uso crase? Primeiro, bora, do mais básico. Eu não uso crase antes de palavra masculina. Ou antes de substantivo masculino, ok? Eu não uso crase antes de verbo. Tudo bem até aí? Beleza? Eu não uso crase antes de artigo indefinido. Professor, mas eu não sei o que é artigo indefinido. Eu vou deixar aqui anotadinho para você, ó. Uma, uns, umas. Ok.
você não vai usar crase antes dessas palavras, tá bom? Você não vai usar crase antes de numerais, tá? Você não vai usar crase antes de pronomes pessoais, tá? Eu, tu, ele, ela, beleza? Pronomes. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, beleza? Não vai usar. Antes de pronome pessoal, aí eu vou deixar aqui especificadinho, tá certo? Eu, tu, ele. Não pode, tá? Por favor, pode não, tá certo? Em hipótese nenhuma você vai usar crase antes desses pronomes, tá bom? Assim como, vamos lá, professor, a palavra se repetiu. Eu posso usar crase? Não, não pode, tá? Não se usa com palavras repetidas. Beleza? Então eu não posso, eu não devo e eu não vou usar crase. Por exemplo, quando eu escrevo isso aqui, ó, dia a dia, não tem crase. Beleza? Tudo bem? E por último, e não menos importante, não posso, tá? Não, peraí. Eu não posso usar antes de pronome demonstrativo. Isso, esse, este, esta ou essa, tá? Antes de pronome demonstrativo. Ok, gente, tudo bem, tudo certo, deu para entender, beleza? Entre as horas que você fala a hora de relógio, ô Flávia, tipo aqui, ó, de 19 às 20 horas. Pronto, você usa. Jobson, por que que aqui eu uso? Porque isso aqui é hora exata. Beleza? Isso aqui é hora exata. Aí eu vou usar crase sim. Tudo bem? Entendido? Ficou claro para vocês, gente? Tem alguma dúvida? Tem algo que eu não expliquei, por favor? Tem alguém que está assistindo minha aula pela primeira vez na vida? Isso é a hora que vocês respondem. Professor, Oi. se eu disser, eu já vi muito essas situações, tipo quando o professor vai escrever a agenda no quadro para o aluno. Por Ah. exemplo, da página 25 à página 28. Eu já vi caso de usar crase. Usa-se ou não? Qual é a palavra? Qual é a palavra que predomina, ô Sônia, nessa relação? É o número ou é a palavra página? Página. O que a senhora me diz? Na minha opinião, é página. É página, beleza. Então vamos pensar assim: se página é a palavra que predomina, vai ter crase? Se página for a palavra que predomina, vai ter crase ou não vai? Eu não coloco. Tem que colocar. E é? Entendeu? Tem que colocar. Beleza? Por quê? Porque o elemento que predomina aqui, ô Sônia, é o feminino, meu amor. É a palavra página, não é o numeral. Página não é um substantivo feminino? Então, nesse caso, eu vou
eu vou usar, certo? Só que aí, qual é o cuidado que eu preciso ter? O que eu preciso entender aqui? Eu preciso entender que existem sentidos diferentes aqui, não é não? Eu posso entender, deixa eu perguntar isso para vocês, eu posso Então, é o entender... seguinte, se eu não colocar a palavra página, não vai a crase. Por que não? Não, eu estou perguntando. Ah, tá. Não, precisa. Porque Tá bom. a pergunta foi boa, Sônia. Deixa eu dizer para a senhora. Eu estou perguntando porque eu já pesquisei tanto a respeito disso e eu não encontro uma resposta que eu vejo que seja, que tira a minha dúvida, entendeu? Por isso que eu lhe perguntei. Não, tá tudo bem, tá ótimo. Eu inclusive, agradeço pela pergunta. Da página 1 a 4. Tem uma coisa aqui que a gente precisa observar, porque é o seguinte, a gente tem bem aqui, vou botar um pontinho laranja, é como se nesse pontinho laranja eu tivesse subentendida a palavra página. Entendeu? Professor, mas espera aí, professor, eu estou ficando confusa. Eu posso escrever sem crase? Pode. A crase aqui vai ser obrigatória? Não. Por quê? Aqui é uma das brigas, gente. Então, Aqui... é por isso que eu vejo das duas formas. Tem pessoas que colocam e pessoas que não colocam. Aqui é uma das brigas. Porque se eu especificar, presta atenção, se eu especificar, e aí é nisso que muita gente peca. Se eu tenho página aqui, Sônia, e eu tenho página aqui, essa crase é obrigatória. Beleza? Tá dando para entender até aí? Se eu tiver essa crase aqui, ou se eu tiver a palavra página aqui, ela é obrigatória. Tranquilo? Professor, mas se eu escrever página sem preposição, sem nada, página 1 a 5, vou botar crase? Não. Por quê? Eu não preposicionei o termo antes. Melhorou agora? Dessa maneira? Sim, e é assim que eu coloco. Eu escrevo a palavra página só no início. É isso. Então, se colocar depois, tem que colocar, é obrigatório. Sim. Certo. Valeu, viu? Nada. Tirou minha dúvida. Mas deu para pegar, né, a ideia? Com certeza, ficou claro agora. Show. Maravilha. Maravilha. Gente, mais alguma dúvida, por gentileza? Tudo bem? Tudo ok? Tudo legal? Tudo sensacional? Belezinha? Pronto. É isso, tá? É sempre pensar assim, se cabe preposição e artigo ao mesmo tempo, e eles aparecem juntinhos, eu preciso usar crase. Não tenho o que eu fazer. Eu tenho que usar crase. Beleza? Tudo bem? Então, repetindo. Eu uso crase aqui, eu uso crase aqui. Aqui que eu não especifiquei, eu não vou usar. No pronome demonstrativo aquele se usa crase, né? Os demonstrativos em que você vai ter crase, concurseira, são esses, meu bem. Aquele, aquela, aquilo. Aí a crase que aparece aqui, concurseira, ela é uma crase diferente das outras. Por quê? Por que ela é diferente, professor? Não estou entendendo. O que isso quer dizer? Essa crase ela acaba por ser diferente das outras, porque nas outras vocês têm preposição, artigo, né? Vocês têm ali preposição, vocês têm artigo e vocês têm substantivo feminino. Aqui não, Nesses pronomes vocês vão usar porque vocês têm preposição e o a do pronome.
Por isso que vocês usam. Entendeu? Ok, Ju? Tudo bem? Se as horas não forem exatas, usa crase? Não. Só usa crase em hora exata, tá? Não vai usar crase em hora que não for exata. Ok, Ju? Se não for hora exata, não use crase, por favor. E antes de numerais, como assim, Terezinha? Voei. Um exemplo de hora não exata. Primeiro, vamos lá. O que vocês entendem por hora exata? Deixa eu partir do que vocês entendem para o que vocês não entendem. Jalada de pimenta lá em mim. Hã? Eu fui quando eu cheguei na metade do caminho com a gasolina. Ok, tá, certo. Cris, pronto. E o que seria o que seria uma hora não exata na cabeça de vocês? Tá. Vamos pensar assim. Eu sei a hora disso aqui. Eu sei a hora disso aqui, gente. Te ligo daqui a 1 hora. Eu sei que horas vai ser essa 1 hora. Não. Tivemos 2 horas de treino. Tivemos 2 horas de treino. Eu sei a hora exata em que esse treino aconteceu? Sempre que eu tiver essa contagem de horas, mas eu não tiver horário, hora exata, hora de relógio, eu não posso. Entendeu? Então, se eu tiver contagem de hora, é uma coisa. Se eu tiver hora de relógio, que é a hora exata, é outra. Melhorou assim ou não? Tudo bem? Tem alguém que não entendeu? Jobson, mas eu tenho ali, Jobson, uma situação como essa daqui, ó. Posso usar crase? Posso não, né? Não vou poder. Professor, se tiver uma expressão desde. Posso usar crase? Não, não pode. Tudo bem? Beleza? Tirada a dúvida. Gente, acabei dando uma aula, né? Só sobre crase. Era só para passar o básico da questão. Mas aí vocês trazem uma pergunta, trazem outra, quando eu vejo eu dei uma aula, kkk. Bora. Onde é que eu posso usar crase? Peraí, isso aqui é questão o quê? 38. Onde é que eu posso usar crase aqui? Primeiro, a questão está pedindo onde eu posso ou onde eu não posso. Ela está me pedindo onde eu não posso, né?
Se ela pede um desvio, ela pede um erro. Tudo bem? Vamos lá. No item A, tem algum erro? O que vocês me dizem? Tem erro no item A? Não tem erro? Não tem, né? O item A, ele tá certo, então não posso marcá-lo. Item B, de bucho, tem algum erro? Também não tem. Item C, tem algum erro? Também não tem, também tá certo. Item D, de jeans, tem algum erro ou não tem? Qual é o erro do item D, pessoal? A Bosque. Boa. Por quê? Boa. Bosque é masculino. Gostei. Olha aí, ó. Bosque é masculino. Então tá aqui meu gabarito. Item D de jeans. Ok. Tudo bem. O item E também está certo. Não posso marcá-lo. 39. Gente, 39 é uma questão que está cobrando da gente relações de. 39 é uma questão que está cobrando da gente relações de sinonímia. Beleza? Então, se está sendo cobrado de mim aqui uma relação de sinonímia, eu preciso prestar atenção que sinônimos são aquelas palavras que têm o mesmo valor semântico, ou seja, elas têm o mesmo sentido, e por isso eu posso substituir uma pela outra. Tudo bem? Tudo legal, tudo sensacional. Gabarito da 39, gente, eu quero que vocês me digam. Tá bem fácil. Isso, Flávia, boa. Lucimar, Cris, Maria de Socorro, boa, boa. Isso. Item D de jeans, né? Não há aqui nenhuma outra possibilidade que caiba a questão. Ok, tudo bem. Beleza? Dito isso, vamos lá para a questão de número 40. Assinale a alternativa em que não ocorrem desvios ortográficos de regência ou de pontuação. Ortográfico é o mesmo que desvio de escrita. Eu preciso prestar atenção no seguinte: a URCA, vez ou outra, quando ela cobra desvio de escrita, ela fala com você sobre acentuação, tá? Não esqueça, o acento também é parte da palavra. Beleza? O acento também é parte da palavra. Tem que prestar atenção nisso, tá? Se você não lembrar que o acento também é parte da palavra, você tem aí um problema grandinho. Ok, tudo bem? Bora. No item A, tem algum erro? Tem alguma coisa errada no item A, gente? Ó, a Maria do Socorro está dizendo que não tem, a Cris está dizendo que tem. Eu acredito em quem? E agora? Ferrou para mim. O que eu faço? A Flávia também. Ó, são 2 votos contra 1, hein? São 2 votos contra 1. E agora? A Saré neste lugar. Como assim? Ô, Cris, o que tá errado aí, amor? Especifique aí para mim, por favor, me ajude. Assaré é um município, tá certo? Tem erro não. Aqui não me parece ter erro não, viu? Para mim aqui posso estar doidinho, mas tá certinho, viu? Na minha cabeça aqui tá fazendo Professor, sentido. onde tá
Na terceira linha tem assim, ó, o poeta Patativa do Assaré. Bom, seria um ponto final. Aí, neste lugar, Não, porque o neste lugar, Cris, ele está se referindo à Serra de Santana. Aí não podia não, viu, fazer essa separação. Não podia não. Se você fizesse essa separação, meu amor, você criava um problema. Entendeu? Não dava certo, não. Ok, Ju. Então me parece aqui que o item A tá certo, não tem nenhum erro, não. Item B, meus amores, tem algum erro no B? Ó, a Fátima tá dizendo que tá errado o C. Por quê, Fátima? O B também tem erro, não, gente. A Fátima tá dizendo que o C tá errado. Por quê? O que é que tá errado no C? Acredite em você, Fátima, por favor. Bora, meu povo. A Fatinha disse que é o item C. Eu quero acreditar nela. E agora, o que eu faço? Eu quero acreditar na Fátima. E aí? O lugar de origem e de vivência condiciona ao poeta uma performance única, onde se encontram espaço e sujeito. Gente, vamos lá. Desse espaço, vírgula, o poeta recebe uma energia que lhe possibilita uma criação poética singular, ligada à terra, de onde brota a poesia junto com o milho e o feijão, numa relação em que natureza e cultura conversam dialeticamente. Professor, tem algum outro erro? Tem. Esse onde se refere ao quê, pessoal? Por favor. Esse onde ele se refere a quê? Bora. Eu quero que vocês me digam. Esse onde se refere a quê? Performance, né? Pois é. Então, esse onde está errado. Ele teria que ser trocado pelo em que ou pelo na qual. Professor, por que na? Porque performance é uma palavra feminina. Então, eu precisaria respeitar a concordância de gênero. Eu não poderia não utilizar o na. Tudo bem? Ok. Entendido, gente. Ficou claro para vocês? Deu para entender? Ou seja, tá aqui meu erro. Acabou. Achei meu gabarito. Item C de cachorro caramelo. Deu tudo certo. Beleza. O D não tem nenhum erro e o E também não tem nenhum erro. Ok. Entendido. É... Oi, Cris. professor, a questão é pede para assinalar a alternativa em que não ocorre desvio. Que loucura é essa? Pera, eu li a alternativa. Pera aí, então se eu li, eu vou refazer a questão porque eu li errado então. Pera aí, eu vou refazer a questão porque eu li errado. Aí eu queria te pedir para você ler a letra A, professor, porque Bora para lá. mim ficou sem sentido essa vírgula que eu achei que tem um ponto final. Eu queria te pedir para você ler e avaliar ela, por Eu vou gentileza. refazer a questão inteira. Olha, eu fui confiar em vocês e não li direito. Bora. Item A. Serra de Santana é uma região rural do município de Assaré que dista 18 km da sede. Lá nasceu o poeta Patativa do Assaré. Neste lugar, aqui, ó. Opa. Neste lugar, vírgula.
teve contato com o mundo, com as pessoas, com o cordel, com a cantoria, com a dor, com o trabalho na roça, e onde desenvolveu, beleza, ok. Feitosa diz que, em sua poética, a Serra de Santana aparece como um espaço privilegiado, um lugar idílico, o lugar do nascimento do homem e do poeta. A natureza do lugar despertou-lhe para seu nascimento como poeta. Foi um livro aberto no qual Patativa leu o mundo. Peraí. Feitosa diz que, em sua poética, a Serra de Santana aparece como um espaço privilegiado, lugar idílico, lugar do nascimento do homem e do poeta. A natureza do lugar despertou-lhe para seu nascimento como poeta. Foi um livro aberto no qual Patativa leu o mundo. Só se a banca considerou aqui, ó, esse E maiúsculo, tá? Agora, eu posso também, Cris, fazer isso. Eu posso, tá? O lugar de origem e de vivência condiciona ao poeta uma performance única, onde se encontram... Gente, não... na minha cabeça, não faz sentido. Se alguém tiver acesso ao gabarito dessa prova, dá uma olhadinha aí qual foi o gabarito que a banca deu na prova, dá? Porque esse onde, na minha cabeça, ele tá errado. Não, tá não. Tô ficando louco. Esse onde aqui se refere ao lugar de origem. Porque onde é que se encontra espaço e sujeito? Não é na performance. Não é na performance. Peraí, quem tá falando? Desculpa. Pode falar, perdão. Pode falar. Aqui tá certo, beleza? Fala, Cris. Professor, eu fiz antes a questão da aula, né? Aí o que eu achei que realmente estaria errado seria o desse espaço, vírgula. Foi o único erro que eu encontrei. Não sei se tem mais algum. E eu não sei se eu estou certa. Mas tu já tinha lido ela antes, né? E encontrou desse espaço. É isso? Você fala aqui, é? Isso, na letra C. Depois do ponto sujeito, aí desse espaço, vírgula, o poeta recebe... Aqui, ô etc. Cris, a gente pode considerar que tá certo. Por quê? Vamos lá. Essa vírgula, ela não é obrigatória. Ela seria obrigatória se eu tivesse 3 ou mais palavras formando a locução. Aí ela era obrigatória, entendeu? Aí não tinha o que fazer, não. Aí era obrigatória mesmo, entendeu? Mas tendo 2, não é obrigatória, não. A gente usa por questões de organização, mas, professor, não quero usar. Posso? Pode. Sem problema, tá? Não tem problema, de forma alguma. Ok. O lugar do poeta, essa memória... Convertendo-se numa forma de habitar o espaço. Professor, a banca deu letra C, Do qual... da 34. Quem foi que falou para mim, por favor? Lucimar. Ô, Lucimar, obrigado. Obrigado. Eu vou... Aqui, para mim, o D está errado. Habita-se o espaço não apenas geograficamente, mas através de uma ancestralidade, de uma memória familiar. Nesse sentido, cada indivíduo garante a continuidade e a reconstrução da memória do seu lugar de origem. A memória de seu lugar de origem. Não poderia usar o do aqui. Então, aqui está errado. É isso mesmo, achamos os erros. É o item C, tá? O item C não tem erro, não. Tava ficando, era doido, gente. Lucimar, obrigado, viu? É o C mesmo. É isso. É isso. Ô, Cris, entendeu? Show. Gente, eu vou deixar o restante para a próxima aula. A gente tem aí, a partir da questão 41, eu vou mandar agora para quem... Letra B, qual é o erro? Vou voltar.
Tá aqui, ó, Carol. Aqui e aqui. Beleza? Ok, Ju. Para quem está assistindo a aula minha pela primeira vez, eu espero que tenha sido produtivo, tá? Às vezes acontece de eu ter que refazer uma questão porque eu não fico olhando o gabarito. Eu vou resolvendo com você, entendeu? Então não é, eu pego o gabarito e dou o gabarito. Não, eu vou resolver junto com você. E quando eu vejo que tem alguma coisa errada, eu vou lá e, opa, pera, calma, deixa eu refazer. Porque até a gente erra nas carreiras, né? Normal. Para quem não sabe, eu mando as anotações, tá? Então, das aulas de português, vocês têm acesso a todas as anotações. Eu sempre mando para a coordenação e para a direção do curso. Beleza? Tudo bem? Gente, há alguma dúvida, alguma pergunta? Tem algo que eu não esclareci para vocês? Ou ok, Ju? Beleza? Eu vou falar com a coordenação do curso, tá? Sobre isso, Socorro. Pode deixar. Vou falar com a coordenação, tá bom? Meus amores, um cheiro para vocês. Vejo vocês na semana que vem, viu? Fiquem com Deus e estuda, meu povo.